Ok, pessoal, vamos então aqui dar continuidade, tá certo, ao nosso conteúdo que estamos aprendendo a respeito de combinações, tá certo? Mais uma vez vou repetir que eu estou aqui em substituição ao professor Rafael, que nesses dias ele não pôde estar presente por questão de saúde, mas logo logo ele estará aqui juntamente conosco, com vocês, para dar continuidade aos assuntos do terceiro ano, Vamos dar aqui continuidade para mais uma situação. Olha só. Uma professora dá aulas a uma turma de 10 crianças, sendo 7 meninas e 3 meninos, para uma determinada atividade. Ela pretende dividir as crianças em 5 duplas, de forma que nenhuma dupla será constituída por 2 meninos. De quantas formas podem ser formadas essas 5 duplas? Então, aqui nós estamos trazendo mais uma situação em que é possível a gente utilizar o princípio da, eu só quero dizer contabilidade, o princípio da, esqueci a palavra nesse momento. Olha o que o Jacques falou. Professor, mas o senhor acha que eu devo estudar ao menos 2 assuntos de matemática por semana para compreender mais os assuntos? Eu pergunto isso pois o Enem está perto. Já que pode ter certeza que você vai ter que estudar mais de 2 assuntos por semana. Mais de 2 assuntos. Por quê? Porque você não vai só estudar agora e depois nunca mais estudar. Você vai estar revisando o tempo todo. Então, você vai ter que estudar quantos forem possíveis em cada semana. E aí sempre você mesmo vai definir de quanto em quanto tempo você vai ter uma revisão de tudo aquilo que você estudou. Digamos que você estudou essa semana 3 assuntos. Aí no final de semana você faz questões que envolvam esses 3 assuntos. Quando for lá na outra semana, que você estudar mais 3 assuntos, você já tem que dar um jeito de procurar questões que envolvam não somente as 3 daquela semana, você já vai ter que procurar questões que envolvam os 6 conteúdos, que é para poder ele não ficar no mar do esquecimento. Então, a ideia é essa, é um sistema cumulativo. Você vai acumulando os assuntos e sempre revisando eles, tá bom? Não é, estudou 2 assuntos essa semana, fez um teste envolvendo eles, aí daqui para frente você não vai estudar só outros, com certeza você vai esquecer a maioria das ideias de cada assunto. Então, os conteúdos para estudar, a melhor estratégia é a estratégia cumulativa. Você vai acumulando os conteúdos na hora de fazer os testes. Quando eu falo os testes, é disso, né? Você tem um prazo para estudar e faz um teste daquele assunto, para poder ver se você está mandando bem ou não, principalmente que esse teste seja composto por questões que caem no Enem, obviamente, né? Questões que caem no Enem. Aí, no caso, se você estudou essa semana uma parte, na outra semana estudou outro assunto e fez o teste daquele assunto, quando for na outra, você já faz uma lista de questões que envolvam não somente aquele assunto daquela semana, mas os assuntos das semanas anteriores, para que assim a sua mente vai ficar sempre fresca em relação aos conteúdos, né? Obviamente. Vamos lá. Uma professora dá aulas a uma turma de 10 crianças, sendo 7 meninas e 3 meninos. Para uma determinada atividade, ela pretende dividir as crianças em 5 duplas, de forma que 2 meninos não podem ficar na mesma dupla. 2 meninos não podem ficar na mesma dupla. Tranquilo? Então, vamos ver aqui qual é a explicação. A primeira delas, ela vai formar quantas duplas? Ela vai formar 5 duplas. Aqui já está colocando a resposta, misericórdia. Vamos lá. Digamos, os rapazes são só quantos rapazes? São 3, né? São 3 rapazes, né? Vou colocar aqui homem para homem e, aliás, H para homem e M para mulher, né? Digamos, se eu colocar bem aqui o homem 1. Deixa eu ver bem aqui, cadê a caneta vinho? Se eu colocar bem aqui o homem 1, colocar bem aqui o homem 2 e colocar o homem 3, são 3, né? Aí, no caso, vamos ver como é que vai ficar as mulheres. Né? Já deu para perceber que 2 pares vai ser formado somente por mulheres. Por quê? Porque na sala são 7 mulheres e apenas 3 homens. A professora vai formar 5 duplas e a regra é
2 homens não podem ficar na mesma dupla. 2 homens não podem ficar na mesma dupla. Então, aqui das 5 opções que eu já estou vendo aqui no quadro, eu coloquei o primeiro homem no primeiro par, o segundo homem no segundo par e o terceiro homem no terceiro par. Já deu para perceber claramente que os 2 últimos pares serão compostos apenas por mulheres. Serão compostos apenas por mulheres. Então, no caso, vamos ver aqui. Lá no primeiro par, tem quantas mulheres à disposição para formar esse par? Lá no primeiro par, tem quantas mulheres à disposição para formar o par com o primeiro homem? Muito bem, o Gabriel disse que tem 7. Então, a gente vai colocar 7 aqui, certo? 7 mulheres. No segundo par, tem quantas mulheres disponíveis no segundo par? Já que uma delas vai ficar no primeiro par, é porque vai sobrar quantas mulheres disponíveis para o segundo par? Obviamente, sobrará 6 mulheres. Sobrarão 6 mulheres, né? Depois que eu escolhi alguém, uma menina para formar o segundo par, já no terceiro par vai sobrar quantas mulheres? Vai sobrar exatamente 5 mulheres. Vai sobrar 5 mulheres. Aí o que vai acontecer bem aqui, ó? Quando chega nessa parte bem aqui, a gente tem que entender que uma mulher vai ter que vir para cá e outra mulher vai ter que vir para cá. E outra mulher vai ter que vir para cá. Então, no caso, se vai vir uma mulher para cá, a gente poderia imaginar. Então, é só seguir a sequência. 7, 6, 5, 4, 3. Cuidado, porque quando chega bem aqui, onde iria ser 4, Gabriel, eu tenho que lembrar que uma delas tem que formar o outro par, porque não tem mais homens. Não tem mais homens, não é verdade? É 5. E aqui, Gabriel, vou colocar quantas mulheres aqui? Para quase concluir a nossa formação dos pares. Quando chegou nessa parte bem aqui, a gente tem que entender que das 4 mulheres disponíveis, uma mulher vai ter que vir para cá, E, portanto, se uma delas vai vir para cá, sobrou quantas? Sobrou, obviamente, 3. E das 2 que ficar aqui embaixo, foi as 2 que sobrou, que formou o último par. As 2 que sobram lá no final, vai ficar uma de um lado e outra do outro. Uma de um lado e outra do outro. Deu para entender? No começo tinha 7, depois tinha 6, depois tinha 5. Quando foi formar os últimos pares, né, deu para perceber que não era mais com homens, era apenas com mulheres. Era apenas com mulheres. Então, das 4, se uma delas obrigatoriamente tem que formar o par, vai sobrar mais 3 opções para fazer par com ela. Das 4 meninas, uma veio para cá, sobrou quantas opções para fazer par com ela? Sobrou 3 opções. Depois que formou esse par, sobrou quantas meninas lá no final? Sobrou 2 meninas, que vai ficar uma aqui e outra aqui, ó. Não tem nem o que fazer com essas 2 últimas. Por quê? Porque uma vai fazer par com a outra. Então, pessoal, são situações que você tem que analisar caso por caso. Você tem que analisar caso por caso para chegar ao resultado. E agora, obviamente, a gente vai utilizar qual princípio? A gente utilizará o princípio multiplicativo. Multiplicativo, não é verdade? Vamos ver como foi que o professor Rafael fez aqui. Ele disse que é só multiplicar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 1, né? Vezes 1, que é bom lembrar que bem aqui restou apenas uma menina, tá certo? Então, no caso, eu vou fazer a multiplicação. Aqui, no primeiro par, tem 7 opções. No segundo par, 6 opções de meninas. No terceiro, 5 opções de meninas. No quarto, 3 opções de menina. E aqui já não tem mais opções. O que sobrar é o que vai ficar aqui. Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o nosso princípio multiplicativo. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 1. Que dá quanto? 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes... Não, vou fazer o contrário. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 6 é 90 e... 15 vezes 6? 90, não? 15 vezes 6 é 90. 90 vezes 7. 90 vezes 7, 9 vezes 7, 63. E coloca o 0 na
frente, coloca o 0 na frente. Portanto, é possível, meu Deus do céu, como é que numa sala com apenas 10 alunos, 7 meninas e 3 meninos, é possível formar 630 pares diferentes? Nem dá para acreditar nisso. Como é que em uma sala pequena, com 10 alunos, é possível formar 630 pares? E olha que ele ainda colocou algumas condições. O homem não poderia ficar junto com o homem, porque se deixasse os homens se juntar com outros homens, aí é que ia dar mais possibilidade ainda do que essas. Ainda iria dar mais possibilidades do que essas. Tranquilo, pessoal? Então aqui nós aprendemos mais uma questão, trazendo a ideia de combinatória, utilizando o princípio multiplicativo. Utilizando o princípio multiplicativo. Vamos lá para mais uma questão. Opa, agora aqui nós temos uma questão do Enem. Nós temos uma questão do Enem que diz assim. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, a gente está trazendo aqui para vocês mais uma situação na qual utilizaremos a combinatória com o princípio multiplicativo para resolver a situação. São 8 amigos, 8 das quais 2 deles são canhotos e o restante, né, os 6 são destros. Aí ele diz que é para formar os pares, né? Eles precisam formar 4 duplas, que no caso são pares, 4 pares para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes pode ser formada essas 4 duplas? O Gabriel está dizendo que essa questão tem a minha cara por falar dos canhotos. Ah, meu Deus do céu, não me diga que você é canhoto, Gabriel, como eu. Você é canhoto como eu? Então, vou trazer aqui para vocês uma estimativa, né? Uma média que eu observei em uma pesquisa realizada que diz, sabe o quê? Sabe o que, Gabriel? Eu tenho para você uma boa notícia e uma má notícia a respeito dos canhotos. Qual você quer escutar primeiro, Gabriel? A boa notícia ou a má notícia? Diga aí, a respeito dos canhotos, você quer escutar logo a boa notícia ou a má notícia? Vamos lá? Olha só, uma pesquisa que eu observei disse que, no geral... O Jaque está dizendo que é destro, muito bem. O Gabriel disse que sempre teve essa curiosidade. Diga aí. Não, sim, são 2 notícias, a boa e a má. Tu quer escutar qual notícia primeiro, Gabriel? A boa ou a má? Eu estava vendo algumas pesquisas que diz que, no geral, não é todo mundo, obviamente, né? O Gabriel quer escutar logo a má, né? Logo a má, mas não, deixa eu ver. A Érica disse que também escreve com a mão direita, tá certo? Eu vou contrariar o Gabriel e vou trazer logo a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia, Gabriel? Pesquisas dizem que, no geral, os canhotos são mais inteligentes do que os destros. No geral, os canhotos são mais inteligentes do que os destros. Eu não estou dizendo aquele inteligente que é comportado, que faz tudo direitinho. Não, eu estou dizendo que ele é mais inteligente no sentido de resolver desafios mais rápido. Ele é mais inteligente no momento de resolver desafios, tanto dentro da escola como no dia a dia. A boa notícia é... A boa notícia é que os canhotos, em geral, não são todos, em geral, são mais inteligentes do que os destros. São mais inteligentes do que os destros. E sabe qual é a má notícia, Gabriel? A má notícia para os canhotos é que eles vivem menos do que os destros, ou seja, os canhotos morrem mais cedo. E aí, é bom ser inteligente ou não? Ou você preferia ser destro mesmo? No geral, os canhotos são mais inteligentes do que os destros e, no geral, os canhotos morrem mais cedo. Morrem mais cedo. Então, a Érica diz que prefere ser menos inteligente para poder viver mais, né, Érica?
Muito bem. Ah, o Gabriel disse que dessa parte não gostou. Bora lá, pessoal. Vindo aqui para a nossa situação, são 8 amigos, das quais formarão 4 duplas para jogar um torneio. 2 deles são canhotos e não poderão ficar na mesma dupla. Não poderão ficar na mesma. Não, não poderão ficar na mesma dupla. Bora formar aqui as duplas? Eu já vou aqui rabiscar, mesmo sabendo que o professor Rafael já preparou alguma coisa aqui para vocês de explicação. Está aqui a primeira dupla, está aqui a segunda dupla, está aqui a terceira dupla e está aqui a quarta dupla. São 8 pessoas. Se 2 deles são canhotos e não pode ficar junto, então eu já vou colocar um canhoto aqui, canhoto 1, e vou colocar o canhoto 2 aqui. Vou colocar o canhoto 2 aqui. Deixa eu ver aqui o que os meninos disseram. 1000 vezes destro. A Érica está dizendo que é 1000 vezes destro. O Gabriel disse misericórdia. Tem gente que aprende a ser destro, né? Do nada. Eu conheço alunos meus que escrevem com a mão direita, mas chuta com o pé canhoto. Eu penso que quem é canhoto da mão deve ser canhoto do pé também. Mas tem gente que faz os dois. E eu conheço gente que escreve com a mão direita, mas chuta com o pé esquerdo. Chuta com o pé esquerdo. Não sei como é que funciona essa ideia aí, do que define quando é que uma pessoa é destra ou não, se é só pela mão ou se conta também o pé. Tá certo? A Pantera está dizendo que vou sentir... A Pantera está dizendo que vai sentir falta do amigo dela. O Jaque está dizendo para o Gabriel que ele será canhoto até o fim. Não tem como mudar, vai ser canhoto até o final. Vamos voltar aqui para a questão. Então, já coloquei aí o primeiro canhoto em um dos pares e já coloquei também o segundo canhoto em um dos outros pares. Vamos aqui ver quais são as possibilidades que sobram, pessoal. Olha só, para mim fazer par com o primeiro canhoto, eu tenho quantos destros à minha disposição? Eu vou ter quantos destros à disposição? Eu terei 6 destros à disposição. 6 destros. Vou colocar bem aqui um D de destro. Eu vou ter 6 destros à disposição. Quando eu vou para o segundo par, para formar com outro canhoto, eu não vou ter mais 6 destros. Eu vou ter só quantos? Eu terei apenas 5. Terei apenas 5 destros para formar par com esse aqui, Já o restante aqui, você vai perceber que eu vou ter que colocar um destro aqui e vou ter que colocar outro destro aqui, não é verdade? Então, se eu coloquei um destro aqui, não vai sobrar 4 opções. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sobrar apenas 3 destros para cá. E os 2, quando eu escolher um para cá, os 2 que sobrar aqui, já era. Formou o último par, né? As 2 últimas pessoas vai formar o último par. Então, no caso, a gente vai ver que, utilizando o princípio multiplicativo, esses daqui de cima não mudam, tá certo? Esses daqui de cima não mudam. Né? O que vai mudar são essa opção, essa outra e essa última. Então, o que acontece? Eu coloquei o canhoto 1 e o canhoto 2 em duplas diferentes. Quando eu coloquei o canhoto 1, tinha à disposição dele 6 pessoas destras para ele escolher para poder formar par com ele. Aí, digamos que dessas 6, um escolheu ficar com ele. Quando eu vou para o segundo canhoto, não tem mais 6 opções, porque uma delas já ficou com o primeiro canhoto. Vai sobrar apenas 5 opções para formar par com ele, dessas 5. Dessas 5 vai sobrar quantas? Vai sobrar 4, das quais eu observo que aqui não tem mais canhotos à minha disposição. Vai ter apenas destros. Então, das 4, uma delas vem para cá e vai sobrar quantas opções? 3 para cá. 3 das 4, se uma ficou aqui em cima, é porque sobrou 3 aqui embaixo. Dessas 3, quando uma delas fica aqui, vai sobrar quantos para o último par? As 2 últimas pessoas destas. Por isso que eu coloquei o número 1 aqui embaixo. Portanto, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo aqui embaixo. 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1. 6 vezes 3 vezes 5 vezes 1. O Gabriel disse que 6 vezes 5 é 30 e 30 vezes 3 é igual a 90. 30 vezes 3 é igual a 90, que é o que está registrado na letra C.
É o que está registrado na letra C. Aí aqui o professor foi fazer tudo bacana, tudo explicado, tudo direitinho. Está aqui o primeiro canhoto, está aqui o destro, né? São 6 opções. Depois, nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Depois vai vir deixa eu ver quem foi que ele trouxe. O segundo canhoto, ele vai colocar aqui. E vai sobrar quantas opções para o destro nessa segunda opção? Vai sobrar apenas 5 opções. Sobrará apenas 5 opções. Que mais? Já no outro vai ser apenas destros, né? Como é que colocou aqui? No terceiro par, que é fixo, vai sobrar para ele, essa pessoa aqui é destra, né? Vai sobrar apenas 3 opções, tá certo? Tem o terceiro par e para ele vai sobrar 3 opções. E por fim, que também é destro. E por fim tem o quarto par, que para ele vai restar apenas uma opção. Então, no caso, a gente multiplicou aqui o 5 vezes 3, não, 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1, que vai dar um total de... Cadê a resposta? Meu Deus do céu. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 1 dá um total de 90, que foi o que o professor colocou aqui, lá no final. O professor é bem detalhista na explicação. Deixa eu ver aqui o que os meninos estão falando. É o jeito certo, destro, 5, 90 e tal. Yes, Titi Márcio. Agora sim a gente vai para um outro assunto. Nessa última meia hora de aula, a gente vai falar agora a respeito de fatorial. Fatorial. Quem aí já tem algum conhecimento a respeito de fatorial? Será que o Gabriel já sabe do que se trata? Será que o Jaque já sabe do que se trata? Será que a Érica Fernanda já sabe do que se trata? O Jaque diz que tem dificuldade de aprender 2 assuntos ao mesmo tempo. Ele não disse que não aprende, ele só disse que tem dificuldade, mas que no geral aprende. O Gabriel que já concluiu... Rapaz, esse Gabriel é esperto. Pessoal, o Gabriel... ele já concluiu o 3º ano do ensino médio, o Gabriel já está fazendo faculdade, o Gabriel já está procurando agora uma 3ª formação. Aliás, uma 3ª não, uma 2ª formação. O Gabriel já é formado em... Deixa eu ver se eu me lembro, em Ciências Biológicas. Ele é formado em Ciências Biológicas e ele agora está interessado em um curso de engenharia e, portanto, vai mexer com as disciplinas de exatas, vai mexer, obviamente, com matemática. É por isso que ele, lá da cidade de Belém do Pará, está aqui acompanhando as nossas aulas gratuitas. É um prazer estar recebendo ele de outro estado para estar aqui aprendendo conosco. E, portanto, se ele já é da faculdade, já manja dos assuntos de ensino médio, já é experiente em fazer prova do Enem, é bem provável que ele conheça mais os assuntos do que a Érica, que agora que está no 3º ano, do que o Jaque, que agora que está no 3º ano e tem dificuldade de aprender 2 assuntos ao mesmo tempo. A Érica está dizendo que, embora esse assunto seja do 2º ano, nem sempre dá para saber tudo, não é verdade? Aí o Gabriel aqui está esbanjando, dizendo o quê? Que ainda vai começar as aulas e que quem dera se tivesse já formado. O Gabriel está dizendo, calma, professor, até longe. Até longe de eu ser formado, moço, agora que eu passei. As aulas ainda nem sequer começou, mas a realidade é que o Gabriel já está interessado em ter uma outra formação. Mas alguém aqui lembrou, que no caso foi o Gabriel, que fatorial é representado pela letra N, tem um sinal de exclamação, que dentro da matemática ele tem uma representatividade, tá certo? Que a gente vai explicar aqui para cada um de vocês. O Jaque está dizendo que já terminou o ensino médio e ele é aluno da UAP. UAP, o que é o UAP, Jaque? Eu lembrei das aulas... Esqueci o nome. Você faz faz um curso superior através de aulas não presenciais. Eu acho que é alguma coisa do tipo. Quando eu estava viajando com as meninas no Pré-ENEM na estrada, eu vejo a professora sempre falando a respeito
da universidade, não sei se é a universidade aberta, é a universidade aberta, já que aqui está confirmando que é a universidade aberta. Então, parabéns, cara, que você já é aluno da universidade aberta aqui do nosso Piauí, tá certo? Então, vamos lá. Seja bem-vinda, Jairla Silva, também da escola da cidade de Isaías Coelho, tá bom? Sendo n um número natural, não nulo, temos que n fatorial, esse símbolo aqui quer dizer fatorial, é igual a n menos o número que vem antes dele, menos o outro número que vem antes dele, até chegar no 2, até chegar no 1. Então, fatorial vai trabalhar com essa ideia aqui. N fatorial, o fatorial, pessoal, essa exclamação aqui é o que a gente chama, ó. Esse é que é o sinal fatorial, tá certo? Que a gente vai trabalhar com ele dentro de outras situações que a gente vai explicar. Entendendo a definição, tem-se que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual ao próprio 1. A Érica lembrou que esse assunto foi estudado no segundo ano do ensino médio. Vamos aqui para algumas dicas importantes. N fatorial é n vezes n menos 1. Se você observar, sempre vai diminuindo. Ó. N menos 1, n menos 2, n menos 3. No caso, se vai diminuindo, pessoal, se vai diminuindo de 1 em 1, quer dizer que se começar pelo 5, vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se começar pelo 10, vai ser 10 fatorial. Quanto que é 10 fatorial? É a mesma coisa que 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Lembra que há poucos instantes, quando a gente estava fazendo combinatória, tinha algumas delas que davam a sequência direitinho, né? 4, 3, 2, 1, ou então 6, 5, 4, 3, 2, 1. É claro que tinha alguns que do 5 já pulavam para o 3. Nesse caso, não é possível utilizar a ideia de fatorial, mas naqueles casos em que segue a sequência direitinho, de forma decrescente, né? Sempre de forma decrescente, é possível utilizar a ideia de fatorial para fazer o cálculo. Por exemplo, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, em que eu multiplico 4 vezes 3, que dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 é igual ao próprio 24. Então, essa é a ideia do fatorial. Outro exemplo que ele trouxe aqui, olha só, 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 5.040. E 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, os matemáticos arrumaram uma forma em que, onde percebe-se a multiplicação decrescente de qualquer número até topar no 1, pode ser utilizada a ideia de fatorial, que é uma forma de se resumir, né? Quando eu coloco 4 fatorial, eu estou, no caso, o quê? Resumindo. Resumindo. Vamos continuar aqui. N fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até topar em n menos n, que dá 0 fatorial. Vamos aqui para a primeira situação. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se no banco de 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas, em qualquer ordem? É parecido, mas é diferente. Lembra como foi que a gente fez ainda agora? Que tinha 6 familiares e a regra era que os pais ficassem nos extremos, no canto do banco, não é verdade? Já que não, aqui já é outra situação. Ele diz que são 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas. Tipo, digamos que tem o Rafael e a Márcia, e eles são namorados e querem ficar sempre juntos. Não importa se é no começo, não importa se é no meio, não importa se é no final do banco. O importante é que os 2 fiquem sempre juntos. Em qualquer ordem, tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim. O importante é que fique junto. Aí a pergunta é, de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem sentar no banco, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas e em qualquer ordem? Então você pode imaginar, meu Deus do céu, não tenho a mínima ideia por onde que a gente pode começar essa questão. Vamos aqui explicar detalhadamente para você não ficar
tão desesperado assim. Afinal de contas, hoje ainda é 10 de agosto, numa quarta-feira à tarde, vocês estão aí tranquilamente na comodidade do lado de vocês, na sala, no quarto de vocês, na cama, bem à vontade, no ar-condicionado, ou com a janela aberta e lá fora correndo aquele frio maravilhoso, o pé de caju lá do quintal, cheio de caju, você bem à vontade, talvez esteja nessa comodidade e, portanto, não precisa se desesperar, não é verdade? Que a gente vai tirar aqui com vocês todas as dúvidas que porventura aparecer. Primeira delas, aqui a gente já pode observar que são 6 lugares. Quantas delas devem ficar sempre juntas? Olha só. 2 delas devem ficar sempre juntas. O que eu entendo é que se vão ficar sempre juntas, então a gente não vai calcular como que se fosse 6. São 6 pessoas. Mas como 6 vão ficar sempre juntas, uma colada na outra, não tem gente que é um grude, que fica o tempo todo junto, então é como que se fosse uma pessoa só. Tá certo? Então a gente não vai, embora sejam 6 lugares, as 2 vai valer por uma. As 2 delas vão valer por uma, tá certo? Então, continuando aqui, 2 pessoas vão ficar aqui, tá certo? Aí o que vai acontecer? A primeira possibilidade, então a gente vai interpretar assim, como das 6, 2 devem ficar sempre juntas, então a gente deve interpretar como que se fosse 5 pessoas. 5. Então, no primeiro banco, pode sentar quem? Qualquer uma das 5 pessoas. Depois que ela sentou aqui, o outro vai sobrar quantas pessoas? 4. Depois que o outro sentou aqui, vai sobrar quantas? 3 opções. Depois que uma sentar aqui, vai sobrar quantas opções? 2. E, por fim, vai sobrar a última pessoa. Tá bom? Vai sobrar a última pessoa. Então, pessoal, as 2 pessoas que sempre sentam juntas, pode ficar aqui nesse espaço. Eu não estou conseguindo escrever. Deixa eu ver bem aqui. Caneta, pronto. As pessoas que sentam juntas, pode ser que ele ficou bem aqui no começo, pode ser que ele ficou bem aqui nessa outra, aqui ou aqui, tá certo? Elas podem sentar em qualquer lugar, mas como elas sentam juntas, então a gente vai contar como que se fosse uma pessoa. Se fosse 6 pessoas, em que uma não faz questão de sentar perto da outra, e a gente quer saber de quantas maneiras elas poderiam se sentar, aí sim a gente iria multiplicar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas como 2 delas querem sentar juntas, a gente deve interpretar como se elas fossem uma pessoa só. Então é por isso que começou com 5. Existem 5 possibilidades de uma delas sentar aqui. Quando uma delas sentar aqui, vai sobrar 4 possibilidades. Quando a outra sentar aqui, vai sobrar 3. Quando a outra sentar aqui, vai sobrar 2 possibilidades. E depois que todo mundo sentou, vai sobrar a última possibilidade. Nesse caso, pessoal, a gente vai utilizar, obviamente, o conceito de fatorial. A gente vai utilizar o conceito de fatorial, em que você multiplica todas essas possibilidades aqui. Quando você faz 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, você está utilizando o conceito de fatorial, assim, ó, 5 fatorial. Que é quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que conforme a resposta que tem aqui, ó, vai dar exatamente 120 possibilidades. 120 possibilidades. Tranquilo? Vamos ver aqui se é a resposta que o professor colocou. Pronto. Ali foi a parte de fatorial. Trazendo essa ideia de fatorial, vamos ver como é que a gente calcula essa ideia, que no caso vai chamar, sabe de quê? De permutações. Permutações. As permutações sempre são agrupamentos de N elementos distintos em que os grupos formados se diferenciam apenas a ordem de seus elementos. Né? Então, quando você traz essa ideia em que as pessoas mudam de lugar as opções, vamos utilizar a ideia de permutação. O que é que significa permutar? Permutar significa trocar de ordem, tá certo? Trocar de ordem. Então, quando você está numa situação em que você fica à vontade para trocar de ordem, você pode utilizar a permutação a partir de qual operação? A partir do fatorial, que no caso você vai multiplicando do maior até chegar no número 1.
até chegar no número 1. Então, permutar significa troca de ordens, e essas permutações são agrupamentos de tantos elementos quanto estiverem distintos, olha só, tem que ser distintos, em que os grupos formados se diferenciam apenas pela ordem de seus elementos, apenas pela ordem de seus elementos. Então, quando eu for calcular a permutação simples, olha só, vai ser n fatorial, em que esse n é a quantidade de opções, tá bom? É a quantidade de opções. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? Ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso formar um anagrama com essas letras? Anagrama, pessoal, são disposição de letras, tá certo? Como é que você vai organizar o seu nome, tá certo? O nome é o nome de qualquer coisa. Anagrama são letras de um nome qualquer. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? Então, aqui no caso, você vai ver que o norte tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai tentar o quê? Você vai tentar norte. Aí você já forma outra palavra, mudando as letras. Eu vou botar o N, o O, o R, e vou trocar o E com T. O E vem aqui e o T vem aqui. Aí você vai e continua. N, O. Agora eu vou trocar o R com E. Então o E vem para cá, o R vem para cá e o T vem para cá. Ó. E assim você vai criando todos os anagramas possíveis, mudando todas as letras de lugares. Com a palavra norte, que possui apenas 5 letras, você vai utilizar, já que a ideia aqui é só mudar de lugar, as letras de lugar, então você vai ver quantas anagramas você vai formar. Você trabalha com a ideia da permutação, que utiliza essa forma aqui, ó. O total de trocas possíveis, você vai calcular dessa forma. O N é a quantidade de letras que aparece. E quantas letras aparece? 5. Aí, para mim calcular, é só fazer 5 fatorial. 5 fatorial. O que é fatorial? Você faz a quantidade de permutações, será 5 fatorial, é eu pegar o 5, multiplicar pelo 4, multiplicar pelo 3, multiplicar pelo 2, multiplicar pelo 2 e, por fim, multiplicar pelo 1. É isso. Então, no caso, você está numa situação em que o desafio é embaralhar as letras de um nome e veja qual o total de nomes possíveis que dá para formar, chamados de anagrama. Você utiliza a fórmula da permutação, que é essa aqui, ó, P de N é igual a N fatorial. Aí, no caso, você sabe que N é a quantidade de letras que aparece, a quantidade de itens, a quantidade de elementos. E como aqui no caso norte tem 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, então no lugar do N eu vou colocar 5, 5 fatorial. E como é que eu calculo 5? Como é que eu calculo 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que no caso, o Gabriel já disse que aqui vai dar, sabe quanto? Vai dar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, vai dar um total de 120 possibilidades. Vai dar um total de 120 possibilidades. Tranquilo? Vamos ver aqui a resposta. Norte. Na palavra norte temos 5 letras e a quantidade de anagramas distintos é dada por P de 5 igual a 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Podemos formar 120 anagramas com essa parte aqui, com essa informação. Tranquilo? Vamos então dar continuidade. Olha só, na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados que comecem com vogal? Agora aqui ele já trouxe uma outra situação. Quantos anagramas podem ser formados desde que comecem por vogal? Desde que comecem por vogal. O que a gente pode fazer aqui? Bem, conforme a explicação do professor Rafael, ele colocou que, para sabermos quantos começam com a vogal, sabemos que fixado a primeira letra é uma vogal. Sabemos que fixado a primeira letra é uma vogal. Na palavra norte tem quantas vogais, pessoal? Na palavra norte, aqui o Gabriel colocou, tem aqui a letra O e a letra E.
a letra O e a letra E. Então, deve começar por vogal. Então, como são 5 letras, aqui eu já coloquei 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E coloquei outra, já que o Gabriel disse que tem tanto O quanto E. Então, no caso, uma delas começará com O e outra delas começará com E. Outra delas começará com O. Vamos ver quantas possibilidades existem de eu formar anagramas começando com a letra O. Começando com a letra O. O nome do professor é Jean ou é Márcio? Aí é que tá, você pode se apaixonar por qualquer um dos nomes. Você pode chamar professor Márcio, não, tira o professor, né? Você pode chamar Márcio, você pode chamar Jean ou você pode chamar Márcio Jean. Fique à vontade que eu já estou habituado a ser chamado por qualquer um desses nomes. Professor Jean, professor Márcio, ou então Márcio Jean. Com qualquer um deles eu vou ter o maior carinho e estar atendendo a cada um de vocês. Então vamos lá. Se começar com O, vai sobrar quantas letras? Tem que começar e não importa quantas vai sobrar. Se eu colocar o OB aqui, vai sobrar quantas opções? São 5 letras. Se eu já coloquei o OB aqui no começo, que é uma vogal, vai sobrar 4 letras para me botar aqui. Depois que eu colocar uma delas aqui, vai sobrar 3 letras. Depois que eu colocar outra delas aqui, vai sobrar 2 letras. E por fim, vai sobrar a última letra. Vai sobrar a última letra. Agora, se começar com a letra E, que também é uma vogal, das 5 letras. Se eu colocar o E aqui, vai sobrar quantas letras? Vai sobrar 4 letras para me colocar aqui. Quando eu colocar uma delas aqui, vai sobrar 3 para colocar aqui, vai sobrar 2 para colocar aqui e vai sobrar uma para colocar aqui. Parece, Gabriel, que a gente vai ter que utilizar permutação para calcular a parte de cima, depois permutação para calcular a parte de baixo e depois a gente vai utilizar o princípio. Qual o princípio que a gente vai utilizar? O princípio aditivo. Vou somar todas as possibilidades que comecem com a letra O com todas as possibilidades que comecem com a letra E, que comecem com a letra E. Então, no caso, aqui na de cima, vai ser, se começa com 4, né, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar quanto? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Começando com a letra O, teremos 24 possibilidades. Começando com a letra E, obviamente, teremos a mesma quantidade de possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o total de 24. Como a pergunta é, quantos dá para formar, quantos anagramas dá para formar, começando com vogais, vai ser um total de... A Érica Fernanda está dizendo que é 48 se for somar. Se for somar, 48 possibilidades. 48 possibilidades. Aqui foi os meus argumentos. Vamos ver quais serão os argumentos do professor Rafael. Quando eu falo isso, pessoal, é porque quem montou esses slides não fui eu. Quem montou esses slides foi o professor Rafael, entendendo que ele estaria aqui. Mas como ele ficou doente de última hora, eu estou aqui utilizando os slides dele. Por isso, nem sempre eu consigo ter o domínio do que vem adiante, do que vem a seguir. Tranquilo? Então, vamos ver aqui o raciocínio do professor Rafael. 4 opções, 3 opções, 2 opções, 1 opção. A mesma coisa com a letra E, não é verdade? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial. É a mesma coisa que 4 fatorial. E começando com a letra E também do mesmo jeito, tá certo? Opa! Então, 24 num com 24 no outro vai dar um total de 48 possibilidades. 48 possibilidades. A Pantera está dizendo que depois ela vai... Não entendi. Depois vai praticar isso, professor Jean. A contrafatos são argumentos. Que argumentos, Gabriel? Não entendi. Certo? Então é isso, pessoal. Estamos aqui aprendendo a respeito de combinatória. Já passamos pelo princípio fundamental da contagem. Já explicamos o princípio multiplicativo da combinatória. Já passamos pelo
pelo princípio aditivo, e agora a gente já está na parte de permutações, trazendo o conceito de fatorial. A Érica Fernanda lembrou muito bem que esse é um assunto de segundo ano e que aqui a gente está apenas relembrando esse conteúdo. Essa questão me lembrou a do navio que caiu no Enem de 2021. Não estou lembrado dessa questão. Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Caiu a seguinte questão. Tomando como base a palavra como é esse nome? Parece que é as letras que formam o nome Universidade Federal de Pelotas. Pronto. Universidade Federal de Pelotas. Ficou UFPEL. Resolva as questões a seguir. Primeira delas. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? Outra pergunta. Quantos anagramas podem ser formados com as letras U e F juntas? E, por último, quantos anagramas podem ser formados com as letras PEL juntas e nessa ordem? Então quer dizer que quando for juntos pode ser tanto UF como FU, tá certo? Quando ele diz que são formados em que as vogais estejam sempre juntas, é U junto com E ou o E junto com U. Já na última, quantos anagramas podem ser formados com as letras PEL juntas e nessa ordem? P, E e L. P, E e L. Vamos ver aqui o que os meninos estão falando. O Jaque está dizendo, professor, realmente eu não consegui entender ainda esse assunto, tenho dificuldades. Tenho de ver esse assunto depois de estudar os outros assuntos. O Gabriel já está tentando aqui fazer o teste, a Érica já está trabalhando com a ideia de fatorial, 5 fatorial, tá certo? Vamos ver aqui como é que fica mais ou menos nessas respostas. São quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui para a primeira situação. Que está aqui ela, UFPEL. Tá bem aqui, UFPEL. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? De modo que as vogais estejam sempre juntas. O que eu vou imaginar? Então, aqui é o mesmo caso daquele casal que quer ficar só junto, né? Não. Em vez de ser cinco opções, porque são 5 letras, a gente vai ter quantas opções? A gente vai ter 4 opções. Então, o Gabriel já está dizendo aqui que o E vale por uma, ou seja, 4 fatorial, tá certo? São 5 letras, mas como 2 delas querem ficar sempre juntas, então a gente vai ter a opção UE, a opção F, a opção P e a opção L. Vai ter um total de 4. 4 o quê? 4 fatorial, né? Que vai ser o quê? P é igual a 4 fatorial e, portanto, o P vai ser igual a... O P, pessoal, quer dizer permutação. No caso, a gente está calculando o total de trocas, o total de permutações. 4 fatorial, como é que eu calculo 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes... Toda vez é assim. Se fosse 7 fatorial, Jaque, seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial é assim que calcula. Você começa lá do ônibus, ó. Você começa lá do número onde ele falou e vai decrescendo até topar no 1, multiplicando uns pelos outros. Aí, no caso, 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é igual a 24, 24 vezes 1 é igual ao próprio 24, que é o que está confirmando aqui a Érica e também a Pantera. Parabéns pelas respostas de vocês. Vamos ver aqui o raciocínio do professor Rafael. A palavra UFPEL tem 5 letras. Queremos as vogais juntas, ou seja, é U ou UE, tá certo? É U ou UE. Cuidado, porque se elas são juntas, pode ser tanto no formato UE, mas também, Gabriel, pode ser no formato EU, tá certo? Pode ser também no formato EU, aí já muda tudo. Ele está dizendo que pode ser junto, mas a gente tem que perguntar, junto como? Junto com ele, junto começando pelo E ou junto começando pelo U? Então, no caso, a gente vai ter que também levar em consideração. Se começar pelo E, vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente já sabe que vai dar um total de 24. Agora, se começar pelo E,
a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também vai dar quanto? 24. Aí, utilizando o princípio aditivo, a gente vai ter que juntar os que começam com E e os que começam com U. 24 com 24, que vai dar o total de quantos anagramas? Dará um total de 48 anagramas. 48 anagramas. O Gabriel disse que o E deu zebra, então faltou eu. Gabriel, somado dá 48. Ah, pessoal, a gente errar uma questão do Enem de permutação. Gabriel, pelo amor de Deus. Aí, de repente, tu estava lá na posição quinta. O Gabriel estava na quinta posição e porque errou uma questão de permutação, porque ele não lembrou que tinha que trocar o E pelo U e trocar o eu por UE, né? Aí ele cai da quinta posição lá para a 73ª posição. Já pensou, Gabriel? Por conta de um erro de permutação, tu cai da quinta posição para a posição 73. Misericórdia, tá repreendido. Mas como tu é canhoto e, portanto, mais inteligente, vai saber responder com calma uma questão dessa. Mas ele sabe que não dá para responder com calma, porque ele tem apenas quantos minutos para responder cada questão? No dia da prova do Enem, no segundo dia, que é apenas questões de cálculos, matemática, física, química e biologia, que são 90 questões, em 5 horas você vai ter médias apenas 3 minutos para responder uma questão como essa. Apenas 3 minutos para responder uma questão como essa. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Oxe, já acabou? Cadê a outra aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu ver. A gente falou... Não, cadê tem a outra pergunta, não tem não? Deixa eu ver. Não, não é aqui. Porque a gente respondeu somente uma, não foi não. Cadê? Tá aqui. Quantos anagramas pode ser formado de modo que as vogais estejam sempre juntas? Mas ainda falta responder essas duas outras perguntas. Ó. Quantos anagramas podem ser formados com as letras U, F juntas? O F juntos. Então, aqui vamos responder essas duas aqui, nesses últimos 7 minutos da nossa questão. Olha aí, Gabriel, estou utilizando as letras U, E juntas aí, ó. O E já acabou? Não, não acabou não. A Pantera já estava feliz pensando que a aula tinha acabado, pelo amor de Deus. Pantera, pelo menos disfarça, não é verdade? Gabriel, UF e FU igual a anterior. Vamos ver? Quantos anagramas podem ser formados com as letras UF juntas? Opa, agora aqui a gente não vacila de jeito nenhum. Se for UF, se começar por UF juntas, são quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 2 delas já ficou aqui, ó. Vai sobrar quantas? 4, né? Começando por UF, vai sobrar 4 opções aqui, 3 opções aqui, 2 opções aqui, 1 opção por aqui. Agora, se for FU, porque pode ser assim também, né? FU, quantos anagramas podem ser formados com as letras FU? Aí, obviamente, já que uma delas está aqui... Oxe, gente, mas não é juntas? Tem que ser juntas. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5. E aí é assim mesmo? Mas aqui, vamos ver, na primeira diz assim, quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? O E e EU. Nesse caso aqui, quantos anagramas podem ser formados com as letras UF juntas? Né? Digamos que eu vou apagar bem aqui, para ver bem que uma situação que apareceu nesse momento. O Gabriel está dizendo que a gente vai seguir o mesmo raciocínio, né? O mesmo... Eu não sei se eu presto atenção na aula ou se eu presto atenção nos comentários dos meninos. O F vai ficar juntos, vamos ver aqui, ó. Vou apagar bem aqui uma coisa que eu estou prestando atenção bem aqui. Olha só. São 5 letras, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está dizendo, se vão ficar juntas, a gente vai interpretar como que se fosse uma delas, né? Como que se fosse uma delas. Então, digamos que aqui ele não está dizendo que deve começar por elas, aqui está dizendo que elas devem ficar juntas, então a gente deve interpretar como sendo uma só. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
mas também pode ser, em vez de ser UF, também pode ser FU. Então, vai ficar, de novo, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente já sabe que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24, e também 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 também será igual a 24. E, portanto, vai dar também 48. 48 possibilidades. 48 possibilidades, aqui é a resposta da segunda pergunta. E para finalizar a nossa aula, a gente vai ver aqui como resolver a última questão. Quantos anagramas podem ser formados com as letras P, E e L sempre juntas e nessa ordem? Opa, aqui a gente já vai trazer agora duas informações. Primeira delas, não é só duas letras juntas, são três. São 3 letras juntas, tá certo? E nessa ordem, não pode ser assim, ou é no começo, ou depois o L no começo, não. É exatamente nessa ordem. Então, no caso, eu vou imaginar que, deixa eu ver bem aqui, quantas podem ser formadas com as letras sempre juntas e nessa ordem. Vai sobrar quantas opções? Então, ao invés, se são 5, o Gabriel aqui já colocou PL, 2 espaços. LEP, não, Gabriel, tem que ser exatamente naquela ordem. Não na ordem que tem que ser primeiro do que as outras. É que tem que ser na ordem P, E e L. P, E e L, tá certo? Nessa ordem quer dizer que não mexe, né, professor? Exatamente, não mexe de jeito nenhum. Então, no caso, quantos anagramas podem ser formados com as letras juntas e nessa ordem? Só que são juntas, mas não precisa ser no começo. Pode ser no final. O que ele está dizendo para a gente é que elas devem ser interpretadas como sendo uma letra só. Entendeu? Que no caso, se são 5 e 3 vão se juntar, 3 delas vão se juntar, quando era 5 a gente juntou 2, ficou sendo 4. Agora, quando são 5 e 3 se juntam, sobra quantas? Olha só, quando 2 se juntam, interpreta como sendo 4, mas quando 3 se juntam, interpreta como sendo 3. 3, ó, está aqui um espaço, está aqui outro espaço e está aqui outro espaço. Em que uma delas deve ser sempre P, E, L. Sempre nesse formato. Ou aqui ou no final, ou no começo, ou no fim. De forma que a gente vai ter, sabe quantas opções? A gente vai ter apenas 3 opções, 3 fatorial, já que elas vão ficar juntas. Ou o PEL vem no final, ou o PEL vem no meio, ou o PEL vem no começo. Então, se eu fizer 3 vezes 2 vezes 1, conforme a resposta do Gabriel, vai dar o total de... Para mim que o Gabriel falou em 6. Vai dar um total de 6 possibilidades. Dará um total de 6 possibilidades. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a Pantera, com o Gabriel, também com o Jaque, também com a outra menina, a Érica Fernanda. Acho que é a Érica Fernanda. Estávamos aqui aprendendo a respeito de combinatória. A gente viu para vocês os conceitos também de princípio multiplicativo e princípio aditivo. A gente viu como é que funciona a operação fatorial, que você vai multiplicando até chegar no 1, e que ele é possível ser utilizado em permutações, né? A gente já viu que existe uma forma para calcular combinatórias no geral e outra forma para calcular permutações. São parecidas, só que dentro delas existem as suas especificidades, né? As suas formas específicas de interpretar cada uma delas. Então, eu quero aqui, de todo o meu coração, agradecer a vocês que estiveram conosco aqui nessas 2 aulas de matemática. Logo, logo, o professor Rafael vai estar com vocês para que assim possa dar continuidade, tá bom? Foco, firmeza e fé até chegar no dia da prova do Enem, porque com certeza vocês vão se dar muito bem fazendo essas pequenas atitudes, né? Assistindo aula após aulas, tirando as dúvidas, participando. Não tem forma melhor de aprender como essa, tudo bem? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!